Graças e paz, queridos. Hoje nós vamos falar sobre transformação na economia. E para entender como é que se processa a transformação na economia, nós temos que entender aquilo que bloqueia a economia, aquilo que faz com que nós vivamos debaixo de maldição, debaixo de roubo, debaixo de destruição, o que faz com que as nossas colheitas sejam destruídas. E para você entender isso, eu quero te trazer a história de um homem e uma mulher que não eram um casal. Aliás, eram bem diferentes disso, eram arqui-inimigos. Nós vamos falar sobre Elias e Jezabel. E você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Mas eu quero antes liberar uma palavra para a tua vida, que em Malaquias 4:5 diz o seguinte: Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Isso é uma das últimas profecias do Antigo Testamento. E depois nós vemos também, quando Jesus, conversando com os discípulos, diz o seguinte, em Mateus 17, de 10 a 13, ele diz: E os discípulos perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E ele respondeu, sim, Elias vem e porá tudo em ordem. E eu vos digo, Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que lhes havia falado de João Batista. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Aqui nós temos uma profecia ambígua. E o que é uma profecia ambígua? Ela é uma profecia que tem mais de um desdobramento na história. Aqui, quem era Elias nesse caso? A última profecia do Antigo Testamento falava: Eu enviarei o meu profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ali nós vemos quando o anjo aparece para o pai de João Batista dizendo: Ele virá, João Batista, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Legal? Primeiro cumprimento da profecia. Mas aí Jesus diz assim: Elias já veio, João Batista. Elias virá. Opa! Já veio ou virá? E aí nós olhamos lá em Apocalipse e nós vemos que uma das testemunhas seria Elias. É lógico que alguns dizem que Elias ali é representado por uma pessoa. Há outros que acham que Elias ali é representado pela igreja. Mas, independente de qual é o teu entendimento disso, vamos falar de Elias. Quando que Elias entra na história? Quando Israel havia se corrompido e estava servindo a Baal e a seus Baalins. E por que isso aconteceu? Porque um rei, que era Acabe, se casou com Jezabel. E Jezabel entra no cenário de Israel através da política. E ela traz consigo os costumes do povo que ela fazia parte. E começa a prostituição espiritual de Israel. Por causa disso, Elias é enviado por Deus e ele libera uma palavra, dizendo que não haveria colheita, não haveria chuva, não haveria colheita, até que o Senhor mandasse acontecer isso de novo, mandasse chover. E ali para tudo. Ali para tudo. Quando não chove, não tem semeadura, não tem colheita, animais morrem, rios secam, plantações se perdem e o povo passa necessidade. Então nós vemos a entrada da escassez, da falta, da necessidade, da vergonha, o desespero. E nós olhamos em outros lugares da história também a mesma coisa acontecendo. E uma das características que sempre você vai encontrar na Bíblia quando fala de maldição nessa área que é econômico-financeira, você percebe que é quando o povo se corrompe, ou quando o povo se prostitui, ou quando o povo se torna negligente. Então nós temos que entender essa grande verdade. É necessário que Elias venha. Quem é Elias? É necessário que uma unção específica venha sobre a igreja para confrontar aquilo que tem estabelecido essa maldição, essa necessidade, essa falta. Aquilo que tem roubado a nossa economia. Nós somos um dos países com maior riqueza natural
com maior riqueza em fauna, em flora, em tudo. E ainda assim nós somos considerados um país pobre. É ilógico. Nós temos o pré-sal, nós temos N coisas e ainda somos pobres. O que nos falta? Nos falta um princípio de soberania, nos falta uma série de entendimentos, mas principalmente nos falta assumir responsabilidades. Quando Elias se manifesta em Israel, ele primeiro é considerado um agitador. E o próprio Acabe diz assim: você é o perturbador de Israel. E quando Elias se manifestar nesse tempo, quando a igreja assumir sua verdadeira autoridade, ela vai ser uma perturbadora da sociedade. Ela vai perturbar a classe política, como já está perturbando. E nós viemos para perturbar o acomodado, a verdade é essa. Né? Nós somos o anjo 88. Você conhece o anjo 88? É uma brincadeira que eu faço com os discípulos. E eu digo que o anjo maior, o maior pé que eu conheço na Terra é o 44, que é o do meu pai. Mas Deus tem um anjo legal para quem é mula empacada, é o 88. Ele vem, faz um xizinho no traseiro e pum, e você anda. Então, nós temos sido 88 para a política. Nós temos sido Elias, nós temos incomodado. E nós vamos incomodar muito mais, diga-se de passagem. Os incomodados de plantão entendam, nós viemos para ficar e vamos te incomodar mais. E os incomodados que se mudem ou se transformem. Você tem duas opções. Ou você se transforma ou você cai fora. Porque incomodado não vai prevalecer. O justo não vai fugir mais. É o ímpio que não prevalece na comunidade dos justos, tá? Isso é só para você entender. Mas Elias, ele vem e ele se levanta e confronta não apenas os poderes que existiam ali, que era Acabe e Jezabel, mas ele também confronta os profetas de Baal. Mas muito mais que isso, ele confronta Israel. E ele fala: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sigam a Baal. Se Deus é Deus, sigam a Deus. Eu acho que chegou a hora, aliás, eu acho que já passou da hora, aliás, nem acho, tenho certeza. Já passou da hora da igreja tomar um posicionamento e deixar de ser conduzida por qualquer coisa e qualquer um e ser conduzida pela autoridade que lhe foi delegada. Nós temos a autoridade que Deus nos deu para governo. É uma autoridade apostólica delegada para a igreja, que a igreja tem sido negligente. Nós temos que aprender a andar em um nível de autoridade que talvez você não conheça. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem é Cristo para você hoje? Ele é o cordeiro ou ele é o leão? Quem é? Porque se ele for o cordeiro, você vai continuar sendo o cordeiro. Mas entenda, o cordeiro, ele tinha um propósito, ele tinha um momento e ele tinha uma necessidade. O cordeiro existia para ser sacrifício, para ter o sangue derramado. Aonde isso se cumpriu? Na cruz do Calvário. O sangue foi derramado, o cordeiro foi morto. E acabou. O cordeiro acaba ali, querido. O que se levanta depois, ressurreto, é o leão da tribo de Judá. Existe uma diferença entre a autoridade de um cordeiro e a de um leão. Não precisamos nem dizer. O leão, quando se levanta, e ele ruge, se cala tudo que tem em volta. Elias, quando ele se levanta para Israel, ele propõe o seguinte. Ele diz: invoquemos a Deus e a Baal. E aquele que responder com fogo é Deus. Ou seja, ele cala todo o resto para que se manifeste a voz que é verdadeira. E eu acho que você e eu precisamos entender isso, não mais no intelecto, mas no espírito. Nós temos a unção do leão da tribo de Judá. Nós somos o Elijah desse tempo, ou o mensageiro de Deus, mensageiro de Yah, ou mensageiro do Senhor. Nós somos homens portadores de autoridade, que têm sim, em determinados momentos da história, que se levantar contra autoridades. É mister que aconteça e necessário que aconteça. E nós não podemos ser covardes, como muitos têm sido. Não estou dizendo que você seja, mas se você é hora de uma mudança. O que nós precisamos agora é de uma postura.
que traga sobre nós céus abertos. Nós já começamos a orar e eu posso dizer, como Elias, nós já vemos uma pequena nuvem no céu, ela é do tamanho da mão de um homem. É pequena, mas nós já vemos algo sendo feito no mundo espiritual. Ainda tem muito mais. E agora é hora de nós dizermos a Jezabel e a todos os outros principados, basta. Teu reinado foi até aqui, mas agora a igreja se levantou. E a igreja, debaixo do poder, da unção de Elias, ela vai fazer o que tem que ser feito. Mas a unção de Elias confronta muita coisa. Entre elas, confronta você e eu. Sai de cima do muro. A que Deus você se prostra na hora da tua necessidade? A quem você serve no momento da tua guerra? Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, sirva a Baal. Mas o que é Baal? O espírito de confusão. Aquilo que traz a confusão, que traz o medo, que paralisa, que te faz ficar impotente diante das situações. E se você não entender isso no teu espírito, você, como Elias, também vai correr de Jezabel, mesmo tendo vitórias poderosas. Agora é hora de derrubar postes ídolos. É hora de grandes nomes virem ao chão. É hora de grandes homens caírem. E é hora do Senhor levantar um altar nessa nação. E esse altar vai ser regado com água, que é o que falta sobre a nação, que é arrependimento. E depois ele vai responder com fogo, que é a presença do próprio Deus. E Elias traz isso. Quem é Elias hoje, querido? A igreja. Quem faz parte? Você e eu. Então hoje nós precisamos nos levantar no espírito e poder de Elias para mudar a economia. E quando Elias se levanta e confronta isso, Deus traz um novo tempo. É lógico que se eu fosse discorrer sobre todas as coisas que impedem a economia, a primeira delas seria o não posicionamento da igreja. Porque nós vemos, tanto em Ageu quanto em Joel, o próprio Deus se levantando contra Israel e dizendo que a colheita deles estava sendo tirada porque o coração deles não estava no lugar certo. Nós vemos o próprio Deus falando através de Joel, o meu exército que eu levantei contra vocês, porque as ofertas cessaram, porque um monte de coisa aconteceu. E quando eu falo oferta, eu não estou falando de dinheiro, entenda isso. Para aquele religioso de plantão que vai querer distorcer o que eu estou dizendo, você está repreendido em nome de Jesus, servo do diabo. Entenda que oferta é muito mais do que dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro, precisa da tua fidelidade. E Elias confronta isso. Você quer ter uma mudança na economia? Seja fiel. Exerça a fidelidade. Fidelidade a Deus em primeiro lugar. Fidelidade a caráter em segundo lugar. Fidelidade àquilo que você se propôs a fazer em terceiro lugar. Tenha uma aliança com Deus e uma aliança com você no teu espírito. Não se traia. Não se corrompa com Jezabel e Baalins, querido. E traga a glória de Deus sobre essa nação. E com certeza nós teremos muito mais do que nos é necessário. E nós poderemos repartir com muitos. Porque essa maldição de semear e não colher, ou de colher pouco e o pouco desaparecer, vai cessar. E a maldição de termos os gafanhotos nos destruindo também vai cessar. Porque comida de profeta é gafanhoto. E quando Elias se manifesta, sabe o que acontece? A Bíblia diz que a comida dele era mel e gafanhoto. Se prepare, porque aquilo que nos destruía nos fortalecerá. E aquilo que nos faltava, nós entregaremos como sacrifício no altar. E nós viveremos tempos de prosperidade absurda, desde que nós tenhamos essa unção sobre a nossa vida. Então agora se posicione e busque a unção de Elias para a tua vida. Se você quer que a economia mude, mude a tua postura, saia de cima do muro. Deus te abençoe.